Aí, agora está gravando. O que é a Constituição? A Constituição é um conjunto de leis que rege uma nação, conhecido também como Carta Magna. O Brasil já teve diversas constituições, né? E nós estamos utilizando a Constituição que foi promulgada em 1988, que é uma Constituição que consolidou a abertura política, ou seja, consolidou a redemocratização e o fim do período militar, que nós estávamos estudando até aqui. Semana passada, eu pedi para que vocês fizessem uma atividade onde vocês tinham que escolher alguns direitos e alguns deveres dentro da Constituição. Eu mandei até um link. Vocês se lembram dessa atividade? Sim. Eu esqueci de pedir para que vocês estivessem com um caderno. Vocês estão com um caderno aí agora? Sim. Tá, então... Andressa, você fez essa atividade? Fiz. Você poderia, por gentileza, ler para mim alguns direitos que você escolheu lá na Constituição? Aham. Então, por favor. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Deveres: votar para escolher nossos governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Muito bem, obrigado. Isso mesmo. André, você fez? Fiz. Quer ler alguns também? O meu é igual dela. Tá bom. Quem fez diferente da Andressa? Tem algum que não que a Andressa não leu lá na resposta dela? O meu foi igual. Ok. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui e a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre essa questão da Constituição. Vamos lá. Foi esse link que eu mandei, lembra? Vocês acessaram? Foi justamente esse aqui, não foi? Sim. Foi. Certo. Então vamos lá só conversar um pouquinho sobre essa questão da Constituição. Bom, eu acho que todo brasileiro ele deveria ter um livrinho da Constituição na cabeceira da cama. É um assunto meio chato, é um livro grandão, com muitas páginas, mas é importante a gente conhecer o mínimo possível desse livro, porque nele se encontram os nossos direitos e também os nossos deveres. Para que eu seja um bom cidadão, eu preciso cumprir com meus deveres, para que os meus direitos sejam assegurados, né? Então, tudo que eu preciso para ser um bom cidadão está aqui dentro dessa carta, dentro da Constituição. Vamos comentar um pouquinho sobre essa Constituição aqui. Gostaria de destacar com vocês a leitura dessa parte aqui, ó, parágrafo único. O parágrafo único da nossa Constituição, ela diz o seguinte: todo o poder emana do povo, ou seja, o poder emana de mim e emana de vocês, né? Vocês ainda não votam, vocês vão votar ainda um dia. Embora nós estejamos tão chateados com política que a gente nem queira mais votar, né? Eu, por exemplo, fico muito chateado com os acontecimentos dos nossos políticos corruptos que têm se repetido todos os anos. Mas, enfim, o poder emana de mim, que sou um cidadão brasileiro, certo? Então, o poder no Brasil emana do povo, segundo a Constituição. Isso está na lei. Eu mando. Agora, a gente não sabe disso, muitas vezes. A gente não estuda a Constituição, a gente não sabe disso. Continuando. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos.
ou diretamente. Então, esse poder que emana de mim, que sou o povo, eu exerço ele através de um representante que eu elejo. Quem? Um prefeito, um governador, um vereador, senador, deputado e o presidente. Então, esse poder do povo, ele é exercido através das pessoas que o povo escolhe para o representar, certo? Então, por isso que quando tem eleições, eu preciso digamos, pesquisar muito bem em quem eu vou votar, né? Geralmente, quem ganha as eleições são pessoas que têm muita abertura na televisão, por exemplo, que tem muito tempo político. Eu acho que semana que vem vai começar a propaganda política aqui em Anápolis. Vocês vão ver que o cara que vai ter mais tempo de televisão vai ser o Roberto, que é o atual prefeito da cidade. E às vezes a mídia ela constrói uma imagem muito linda de uma pessoa, porque aquela pessoa digamos, ela tem aliança com a mídia, né, com a televisão, com o jornal, ou com um grande empresário. E aí a televisão constrói uma imagem daquele cara como se ele fosse um grande herói. E aquela pessoa que não tem muito espaço na televisão, ela fica, digamos assim, jogada para escanteio. E aí a maioria da população escolhe quem está em evidência, escolhe quem está aparecendo mais na televisão e esquece de pesquisar melhor. Tem muita gente boa que não tem muito espaço para apresentar suas ideias. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito importante que auxilia essas pessoas que não têm espaço na televisão, que é a internet, que inclusive nós estamos usando agora. O próprio presidente do Brasil atual foi eleito muito mais pela internet do que pela televisão. Se dependesse, por exemplo, das redes de TV, o Jair Bolsonaro não teria... Talvez ele tivesse ficado em último lugar nas eleições. Ele foi eleito justamente porque usou muito a internet para isso. Então, o poder emana do povo e o povo exerce esse poder por meio de representantes que ele elege. Ficou claro isso? Sim. Então, vamos continuar aqui. Vou destacar agora o artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos do governo brasileiro de acordo com essa Constituição? Número 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre em que sentido? Uma sociedade que garanta liberdade de pensamento, o cidadão possa ter liberdade para pensar o que ele quiser, liberdade de expressão, que ele possa falar aquilo que ele pensa, desde que isso não fira a lei, né, que também se encontra dentro dessa mesma Constituição. Por exemplo, se eu começar a falar de forma preconceituosa sobre um determinado grupo, sobre uma determinada sociedade, eu vou estar agindo contra a lei. Então, eu tenho liberdade para me expressar, desde que eu não fira a lei, desde que eu não fira as pessoas, né? Desde que eu não faça nada que contrarie as leis que estão presentes dentro dessa Constituição. Então, a liberdade de expressão, liberdade para escolher a minha religião e uma série de outras liberdades que a gente vai observar que se encontram aqui dentro dessa carta. Sociedade justa. Uma sociedade em que o governo haja com justiça. Que o governo seja justo para com todas as camadas da sociedade. Que não seja aquele governo que é bom só para os ricos. Né? Que seja um governo que seja bom para todos do país, todos da nação. E que também as leis sejam aplicadas de forma justa, de forma correta. Muitas vezes a gente observa no nosso país que as leis elas não são aplicadas. Né? A lei existe bonitinha no papel, mas na prática ela não é aplicada. Às vezes a lei funciona para quem não tem dinheiro e não funciona para quem tem. Então aqui também traz a ideia de todos serem iguais perante a lei, que a gente vai ver também dentro dessa Constituição. E também o governo tem que construir uma sociedade solidária, uma sociedade em que o governo se solidarize com todas as camadas da sociedade e promova essa solidariedade entre os membros dessa nação. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional.
Então, a Constituição fala que o governo ele deve trabalhar para garantir o desenvolvimento da nação, para que a nação ela deslanche, ela atinja o progresso, que ela não fique uma nação atrasada. Aqui no estado de Goiás, eu gosto muito de pensar, quando eu falo sobre essa questão do desenvolvimento, na região onde é o Nordeste de Goiás, na região ali de Cavalcante, Alto Paraíso, partindo para a Bahia. Talvez algum de vocês conheça essa região. Tem locais ali que ainda está muito atrasado e outros locais do estado que não, outros locais do estado que são locais que já está bem avançado. Então, o governo ele também tem esse papel de levar desenvolvimento para essas regiões mais atrasadas, levar um hospital de qualidade, uma escola de qualidade, infraestrutura, levar empresas para gerar emprego, enfim, isso é papel do governo. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização. Quando eu digo erradicar, significa acabar. O governo tem esse papel de acabar com a pobreza. Mas, infelizmente, a gente observa no Brasil que o governo não faz isso, o governo falha. Na verdade, a pobreza está aumentando, justamente porque o dinheiro, que era para chegar nas regiões mais pobres, o dinheiro dos impostos, através de obras e melhorias, esse dinheiro não chega. Então, a pobreza parece que aumenta em algumas regiões da sociedade. E a marginalização, o que é isso? Pessoas que vivem à margem, que é como se essas pessoas não estivessem dentro da sociedade. Elas existem, mas não estão dentro da sociedade. É como se elas estivessem fora. São aqueles moradores de rua, pessoas que não têm o que comer, enfim, pessoas que é como se estivessem abandonadas. É papel do governo erradicar, acabar com isso. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Era até um assunto que vocês estão estudando com a Sálita em geografia. As desigualdades sociais, né? Existem poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. O governo ele tem que trabalhar para reduzir essas desigualdades sociais. E, por fim, aqui, o artigo 4º. Promover o bem de todos, certo? É promover o bem de todos mesmo, sem preconceitos de origem, né? Por exemplo, a Andressa, sei lá, ela veio lá do interior. Aí ela chega numa região e as pessoas começam a tratar ela com preconceito porque ela é do interior, né? Tem muita gente que brinca, fala que não sei o que tem, é roceiro, veio da roça, sou da roça e tal, não sei o que tem. Preconceito. A Constituição fala que não pode ocorrer isso. O governo tem que trabalhar para diminuir e acabar com esses preconceitos. E o governo tem que trabalhar para promover o bem de todos. Tá? Então o Eric, de repente, a origem dele é lá do Japão. Ele veio para o Brasil, tornou-se um cidadão brasileiro, mas agora as pessoas perseguem o Eric porque ele é japonês. O André, da mesma forma. Enfim, não pode ter essa questão de preconceito por conta da sua origem, da sua raça, né, do seu sexo, porque antigamente tinha muito essa questão de oprimir a mulher, dizendo que a mulher era mais fraca, mais frágil, que ela não podia fazer determinadas coisas, enfim. Então, essa questão de ter preconceito com relação à mulher também, a Constituição trabalha para que isso acabe. Cor, idade e quaisquer outros tipos de discriminação. Por exemplo, o negro, o gay, o cara que é da religião judaica, né? Enfim, para não ocorrer nenhum tipo de preconceito. Esse é papel do governo. Ok? Vocês estão comigo? Ok. Ok. Alguma pergunta? Ok. Obrigado. Alguma pergunta, gente? Não. Não, né? Tá bom. Ó, nós estamos em Não. número de... Certo. Nós estamos em número de 6 pessoas aqui nessa sala. Muito bom. Parabéns para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui comigo me ajudando a fazer essa aula. Bom, então essa carta, essa Constituição, ela vai depois discorrer em todos os seus artigos, enfim, em todo o seu corpo, nesse grande livro, né?
discorrer basicamente sobre esses artigos que a gente falou aqui, só que de uma forma mais ampla. Se você pegar a Constituição e você for rolando aqui, você vai ver um monte de questões aqui que a Andressa leu um pouquinho, né? E depois eles vão trabalhando mais detalhadamente as diversas questões aqui, que são direitos e deveres do cidadão brasileiro. Certo? Agora eu vou compartilhar com vocês outra tela aqui para mim fazer algumas perguntinhas para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre cidadania. Vamos lá. Tá todo mundo vendo essa imagem? Sim. Sim. Se vocês quiserem agora, vocês podem ficar com o microfone aberto, que aí eu vou perguntando e... Que rua é essa? Alguém sabe me dizer? É no Recanto do Sol, eu acho. É a rua da escola. Muito bem. Quem falou, Andressa? Da escola. Não, Quem falou? a Raíssa. Ah, Raíssa. Você que está com esse nome diferente. Ravena? É, Ah, muito bem. Seja bem-vindo, Raíssa. Fico feliz por você estar aqui participando, tá? obrigada. Tá bom, então essa é a rua da escola, igualzinho a Raíssa falou, mas ela tem um nome, é a Avenida do Estado, né? Vamos andar um pouco, caminhar um pouquinho sobre dentro dessa avenida. Talvez você não conheça as imagens, porque elas foram capturadas em 2012. Ó, tem uma menina aqui indo para a escola. Acho que eu até dei aula para essa menina. Esqueci o nome dela. Tem 8 anos que essa imagem, Não, 8 anos que essa imagem foi capturada. Vamos ali mais para frente para vocês verem a panificadora onde vocês gostam de tomar uma coquinha depois da aula. Olha o jeito que ela era nessa época. Quando você está quebrado, você só tem R$ 1, você vai aonde? Para lanchar? no negócio de R$ 1, tem bem do lado da escola. Exatamente. Nessa época que era uma loja de celular, tá vendo? Mundo digital. Nessa época não, em 2012 não tinha ainda o salgadinho de R$ 1, que eu gosto de ir também. Sabia que eu vou lá também de vez em quando eu tenho só R$ 1. Tá 1,25 agora. Subiu? Aham, Por causa da pandemia, será? não sei. Deve ser. Ah, nem. 1,25. Tá, beleza. Olhando essa imagem aqui e pensando que o governo ele deve, através da Constituição, garantir direitos para a população, para que a vida da população seja mais digna, seja uma vida que a população seja assistida pelo governo, né? Que o governo traga benefícios. Vocês conseguem me apontar aqui, bem nessa imagem aqui, exatamente, vocês conseguem me apontar algum direito que o governo garantiu para a população? Sim? Não? Vou tentar ajudar. Uma das coisas que é papel do governo fazer é garantir saúde. Postinho Vocês de veem saúde. alguma coisa que o governo construiu Posto de saúde. posto de Posto de saúde? saúde. Muito bem. Posto de saúde, ele era desse jeito na época, agora aqui já mudou, né? Acho que não tem nem essa entrada desse jeito aqui mais, é bem diferente. Mas ele já existia nessa época. O posto de saúde, então, foi algo construído pelo governo aqui, que é uma garantia, um direito da população, ter saúde. Quem de vocês que está aqui nessa aula já precisou do postinho? Eu. Eu. 。 Eu. 。 Eu. 。 Como que foi o atendimento? Demorado.
Péssimo. Então, vocês concordam comigo que o governo ele garantiu o direito à saúde, mas precisa melhorar ainda muito? Sim. Sim. Eu algumas vezes também precisei do hospital público e sempre que eu precisei eu fiquei de 4 a 5 horas esperando para ser atendido. E aqui no Brasil é tão louco que você paga 2 vezes para ter saúde. Você paga os seus impostos para que o SUS funcione, só que ele não funciona muitas vezes, né? E aí, quando você vê que o hospital público não está funcionando, você faz o quê? Paga um plano de saúde, que foi o que eu fiz. Então, eu pago imposto para manter a saúde funcionando e pago um plano de saúde para tentar ser melhor, para tentar ser melhor atendido, né? Infelizmente, isso acontece no nosso país. Beleza. Vocês conseguem me apontar outra coisa que o governo fez aqui que é direito da população? A escola? A escola também é. Daqui a pouco a gente vai lá. Mas nessa imagem aqui, vocês conseguem me apontar alguma coisa? Chega mais para frente aqui. Deixa eu virar a câmera aqui para cima. A luz. Isso. Isso aqui também é um direito, né? A iluminação pública ela traz, entre outras coisas, segurança para a população, né? Então, isso aqui também é um direito que o governo tem que garantir para a população, a luz. Vocês já viram alguém quebrar lâmpada com estilingue? Já. Não. Não? Antigamente, quando eu era criança, né? E isso já tem muito tempo, porque eu já tenho mais de 40, era comum isso acontecer. O molequinho pegava o estilingue e atirava na lâmpada desses postes aí e quebrava. Isso é ser um bom cidadão? Não. Não. De maneira nenhuma. Por quê? Porque essa iluminação pública, ela não é minha. Ela não é sua, Raíssa. Ela é de todos. Quer dizer, ela é minha, mas além de ser minha, ela é de todos. Então, pelo fato dela ser de todos porque ela é pública, eu não tenho direito de depredar isso. Porque quando eu depredo uma lâmpada dessa, eu vou estar agindo contra a lei. Então, eu vou estar sendo um criminoso, eu vou estar sendo um mau cidadão. E aí, de repente, eu vou estar prejudicando a vida de uma senhora maior, assim, mais velha, sei lá, uns 60 anos, que tem que passar por essa rua à noite e, de repente, a rua está escura. E aí ela corre o risco de ser assaltada com maior facilidade. Ou mesmo de uma criança, ou mesmo de vocês. De repente, vocês estivessem estudando à noite no Plínio Jaime, tivessem que passar por essa rua e a rua estava toda escura. Então, não é muito legal que isso aconteça. Aqui ainda tem mais alguma coisa que a gente pode falar, que foi direito que o governo garantiu. Alguém consegue identificar? As faixas na rua? Muito bem, faixa na rua também é. Porque isso aqui faz parte da lei de trânsito. Ixi, olha lá a galera subindo, velho. Olha o senhor descendo de bike. Que doido. Tá vendo aqui o pare? E esse pare faz parte do Código Penal brasileiro. Isso aqui também é Código de Trânsito. Esse pare aqui é importante, porque o cara vem descendo essa rua e aí ele vai e para, porque a Avenida do Estado é preferencial. Se ele não parar e tiver vindo o carro, vai acontecer um acidente. Vocês viram o acidente que aconteceu essa semana na Avenida Brasil Sul? Vi. Fiquei sabendo. Não. Vi não. Aquele acidente ali foi terrível, porque o caminhão, onde morreram um jovem de 24 e um adolescente de 15 anos, ele estava parado, esperando o sinal abrir para ele fazer um retorno. Ele estava certinho, obedecendo a lei de trânsito. Quando o sinal abriu, ele saiu para fazer o retorno. E, de repente, veio um cara chutado, bêbado,
subindo a Avenida Brasil Sul, esse cara não respeita o sinal que tinha fechado para ele, bate no caminhão. E aí vai e morre essas duas pessoas. Então, nesse caso aí, esse cara que provocou o acidente, ele foi um péssimo cidadão. Ele desobedeceu à lei de trânsito, né? Então, essa faixa de pare aqui, ela também é um direito à segurança que o governo garante para a população. Outra coisa aqui, ó, a faixa de pedestre, também é outro direito, não é? Mas tem mais um aqui, ó, o asfalto. Isso aqui também traz dignidade para a população, é outro papel do governo. Alguém aqui já morou em um bairro sem asfalto? Não. Olha, eu já morei e não é fácil. Na época da chuva é muito barro, na época da seca é muita poeira, sua casa não para limpa, você tem problemas respiratórios, não é muito legal. Então, quando o governo traz o asfalto, o governo traz dignidade para as pessoas. E na Constituição fala muito bem que o governo tem que assegurar a dignidade à população. De onde vem o dinheiro para se fazer um asfalto desse, gente? Nossa. Nossa. A gente paga o imposto. Os impostos, isso. O IPTU, o IPVA, enfim. Então, quando um político faz um prefeito, ele faz um asfalto desse, ele não faz mais do que a obrigação dele, porque o dinheiro que ele está usando não é dele. O dinheiro que ele está usando é nosso, é do povo. Então ele tem que ser bem aplicado e tem que ser revertido em boas obras para que essa população viva com dignidade, né? Só que infelizmente a gente não observa isso no nosso país. Então, se esse asfalto ele veio do dinheiro do povo e ele é de todo mundo, qual que é o meu papel? Como que eu devo tratar esse asfalto, ou esse poste, ou as coisas públicas? Com Preservando. respeito. Preservar, o que mais? Com respeito. Com respeito. Quando eu faço isso, eu sou um bom cidadão, né? Agora vamos lá para o lugar que a Raíssa citou agora há pouco. Descendo aqui a Rua 27. Tem alguém que mora aqui na Rua 27? Eu morava aí. Ah, é? Lá para baixo? Aham. Vamos lá ver sua casa. Rapidão, ó. Tá perto? É bem aqui, ó. Nessa preta, bem, aqui, ó. Bem, ó. Do muro, em frente à Casa Vermelha. Em frente à Casa Vermelha? Aqui? É aqui, ó. Em frente à Casa Vermelha tem um muro. Bem, ó, nesse portão meio. Que cor que é esse portão aqui? Aqui? Você tá em frente a ele. Em frente ao portão vermelho. Aqui, então. Não, do lado. Aí. Essa aqui de baixo, né? Não, é de cima. Ah, aqui, então. Aham. Oh. Por que você mudou daí, Raíssa? Porque minha mãe foi morar na Jaiara e eu vim morar com meu pai. Ah, sim. Nossa, você morava do lado da escola, menina. Olha ali, a escola. Tem muito tempo que você mudou daí? Ano passado. Certo, então vamos voltar aqui para a escola, porque agora a gente só tem 9 minutos de aula. Quem conhece essa senhora aqui? Eu. Essa aqui é a dona... é a dona Sebastiana, zeladora lá da escola. Na hora que a galera do Google Street View passou tirando foto, ela estava bem lá na porta, dando uma descansada. Aí foi flagrada. A escola é um direito da população? Demais, demais. E aí, aqui a gente tem o Pleno Jaime, né? Que é a escola onde vocês estudam, onde eu trabalho. E vocês que levaram o portfólio recentemente lá na escola, sabem que ela passou por reforma, né? Quando vocês voltarem da pandemia ano que vem, se Deus quiser, quando a gente voltar, vocês vão ver a escola pintadinha, as salas de aula receberam forro, enfim, melhorou. Mas ainda podia ser melhor, podia ter ar-condicionado, podia ter
internet, que facilitaria a nossa vida nas aulas, enfim. Podia ter outras melhorias, mas já está melhor do que estava. Aqui nessa imagem, vocês conseguem me apontar uma coisa que foi algo que um cara que não é bom cidadão fez? A pichação. Picharam o muro. Picharam o muro. Então, eles depredaram patrimônio público. Então, cometeram um crime. Vamos agora pôr outra tela aqui para a gente partir para o final da nossa aula. Ainda falando sobre questão de Constituição. Então, nessa imagem aqui... Espera aí que eu vou aumentar ela. Nessa imagem aqui a gente pode ver uma sala de aula bem arrumadinha. Ela ainda não é aquela sala que tem ar-condicionado e tal, mas é uma sala arrumadinha, certo? Então você vai e recebe uma sala arrumadinha dessa. Foi um direito que a Constituição te garantiu. Aí o seu papel é zelar, seu dever é zelar como cidadão, zelar para que essa sala não se torne... Peraí, gente. O negócio tá querendo me sabotar aqui. Me sabotou, não acredito. Vou achar outra imagem aqui, espera. Peraí, vai dar certo. Seu papel, então, é trabalhar para que a sala não se torne isso aqui. Estão vendo aí? Sim. Uhum. Então, um bom cidadão que cumpre o que está na Constituição, ele cuida bem do patrimônio público. Porque não adianta nada eu falar, o governo não faz nada, o governo não faz nada. Se eu, quando o governo faz alguma coisa, eu não zelo por aquilo que ele fez, né? Então, eu não vou estar sendo um bom cidadão. Olha aí, a galera, as gangues subiram nesse prédio que é um prédio privado e pincharam o prédio todinho. Isso aqui também não é ser cidadão. O governo ele deveria te dar bons hospitais como esse aqui, né? Isso aqui é papel do governo fazer. Garantir habitação às pessoas que não têm condição, que é um exemplo de conjunto habitacional. Tentar resolver o problema de urbanização de uma favela como essa, que é a favela de Paraisópolis, lá em São Paulo. E trabalhar para que isso não aconteça. Essa imagem representa o quê? Racismo. Racismo. Isso mesmo. Então, é o papel do governo lutar para que isso não aconteça também. E essa Constituição, ela trouxe muito isso. Ela trouxe essa ideia de lutar para que não ocorra racismo, não ocorra preconceito. Tá bom? Bom. Alguma pergunta, gente? Não. Certo. Então, eu quero agradecer o Eric, a Raíssa, o André, a Andressa e o Dogstar. Quem que é o Dogstar? É eu, professor. Então, quem é você? Michael. Michael. Muito obrigado, Michael. Então, tá bom, gente. Muito obrigado, né, pela participação de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor a Constituição, tá bom? Tá bom. Tá. Beleza. Beleza, então fica com Deus, até a próxima, tá? Falou, professor. Com Deus também. Obrigado.